Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão felizes por essa oportunidade nessa noite? Amém? Irmãos, tem que se alegrar, cada dia é uma conquista. Cada dia que você acorda, que você respira, seja grato a Deus pelo fôlego. Passamos um tempo em que as pessoas estavam com dificuldades de respirar. Hoje ainda existem pessoas que têm dificuldades de respirar. E pela graça de Deus, você está aqui nesta noite, podendo, respirar. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor te deu. Se alegre nele. Amém? Vamos ouvir a palavra nesta noite? Aleluias! Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Aleluias. 2 Crônicas, capítulo 7. Glória a Deus por esta noite, por Ele ter se manifestado já neste lugar. Se os teus ouvidos estiverem atentos, irmãos, você vai sair daqui mais do que com a resposta, mas com uma orientação de Deus para a sua vida nessa noite. 2 Crônicas, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 6, versículo, vamos lermos um pouco do versículo 36 do capítulo 6, depois nós leremos um versículo bastante famoso, no capítulo 7, para que você entenda um pouco pelo qual motivo Deus escreveu aquilo que Ele disse no capítulo 7, nós vamos lermos o que Ele disse no capítulo 6, a partir do versículo 36. Amém? Quantos encontraram aí? Diga amém. Amém. Aleluia, assim não vale, todo mundo encontrou no telão. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando pecarem, irmãos, aqui é uma oração de Salomão. Salomão estava orando logo após edificar o templo. Durante esse tempo ele fez uma oração, e nós vamos lermos parte desta oração nessa noite. Diz assim, Salomão orando, intercedendo pelo povo, pela nação de Israel. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e se na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti de todo o coração, e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra que deste aos seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Capítulo 7, versículo 14, logo aí mais para frente, adiante, diz assim, a resposta do Senhor a Salomão, à oração que ele acabou de fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra. Olha como Deus é perfeito. Versículo 40 do capítulo 6. Agora, pois, o meu Deus, ó meu Deus, esteja os teus ouvidos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar.
versículo 15 do capítulo 7. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Você perdeu agora, hein? Você perdeu agora, hein? Glória a Deus. Esta foi a palavra de Deus direcionada a Salomão, dizendo que os ouvidos e os olhos deles estariam atentos à oração que fosse orada naquele tempo. Mas existem princípios em toda a Bíblia, em toda a palavra, em que é atribuído também a nós, aos tempos que nós vivemos hoje. E a palavra de Deus nessa noite é sobre este lugar, sobre o povo de Deus, porque aqui há um povo de Deus dizendo que agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Você pode glorificar o Senhor? Porque Deus está atento à tua oração quando você abre a tua boca para falar com Ele. Então isso não é motivo para você ficar quieto, é motivo para você glorificar, aplaudir, exaltar, porque Ele está atento a ouvir a tua voz. Aleluias! Versículo 14 que nós lemos aqui é muito explícito aqui, quando Deus fala sobre alguns passos que é necessário que Ele responda às nossas orações. E Ele coloca aqui 7 condições, 7 passos, descritos aqui nesse versículo, mas 4 deles é atribuído a nós, e 3 atribuído a Ele. E esses passos nós conhecemos, porque esse versículo é muito conhecido, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. Deus espera que nós nos humilhemos primeiramente. Deus espera que nós deixemos de sermos arrogantes e soberbos, porque Deus, Ele vê de longe uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. O salmista escreveu isso no Salmo 138, dizendo isso, que Ele está atento aos humildes, mas Ele observa de longe aqueles que são soberbos. Então, o primeiro passo é nós nos humilharmos, admitirmos que nós somos pecadores e somos falhos. Esse é o primeiro passo, porque nós não somos merecedores da graça dEle. Ele nos proporcionou através de Cristo. O segundo passo é a oração. Nós devemos orarmos, nós falamos muito sobre a oração nessa noite. A oração tem poder, amém? A oração tem poder, se nós conhecemos todo o contexto bíblico, né? Foi movido circunstâncias impossíveis aos olhos humanos, impossíveis à nossa concepção daquilo que nós acreditamos através da oração. Deus cura, amém? Deus entrega o Espírito dele, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo lá fora não pode receber através da oração. Deus expulsa demônios através da oração, utilizando o nome de... Vocês têm que ficar mais bom de Bíblia, hein, gente? Interaja comigo aí. Deus espera que nós oremos. E esse é um dos passos. Quando nós olhamos aqui, Deus fala também que busque continuamente. Busque a Deus continuamente, a todo tempo, a todo instante. Não devemos pararmos de buscar ao Senhor. Nós devemos termos uma vida de oração. E aí, ele complementa no final do versículo dizendo: olha, e se converta dos maus caminhos. E aí talvez você possa se perguntar, ou até me questionar dizendo: mas como assim me converter dos maus caminhos? Nós achamos que nós seguimos uma vida reta diante do Senhor, uma vida plena, né? O cristianismo, achando que nós não fazemos errado. Nós temos esse pensamento, essa concepção, até que nós comecemos a orar. Aí o quadro muda. E aí a gente observa, a gente vê que nós ainda, mesmo seguindo a Jesus, às vezes nós nos desviamos e trilhamos caminhos maus. E nós falávamos ontem, né? Aprendemos ontem e estamos aprendendo sobre nossos encontros com os homens, sobre o processo da conversão, as dores da conversão. Então você que não veio, irmão, quem veio ontem viu que é uma bênção, continua vendo. No mês que vem, no final do mês, nós estaremos aqui reunidos de novo e nós aprendemos um pouco do processo de se converter, porque todo dia há um novo desafio na nossa vida que é proposto a nós. E nós temos que nos converter, às vezes, dos maus caminhos que nós temos o hábito e nem percebendo. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos, quando nós nos humilhamos, parece que os nossos olhos são abertos.
E nós vemos que tudo aquilo que era natural, tudo aquilo que parecia não ter problema, nós começamos a enxergar e vermos de uma maneira diferente. Quando você começa a orar, você começa a ter e ver situações, né, que não seria possível você enxergar se você não estivesse em oração. Porque é trazido à luz muita coisa e você começa a ter discernimento de muitas coisas na sua vida quando você está em oração. Uma certa vez, um tempo atrás, quando eu comecei a orar e entrei numa campanha de oração e busca constante ao Senhor, né, e pedindo para que Deus purificasse a minha vida e me limpasse o meu coração e trazesse sobre mim a manifestação de uma forma plena do Espírito Santo, e comecei a buscar, os meus olhos começaram a ser abertos, e eu comecei a ver quanta sujeira havia na minha vida. Eu comecei a ver quantas palavras que eu falava que não deveria falar. Eu comecei a ver os comportamentos que eu tinha e não deveria me comportar. Por quê? Porque a oração, o Espírito Santo me revelou isso. E muitas vezes quando Deus, né, manifesta o Espírito dele na sua vida, você começa a entender também que algumas coisas não convém você fazer. E eu tenho falado que às vezes tem coisas que não é pecado fazer, mas não dá para você fazer. Isso é uma decisão difícil, é uma escolha que nós temos que termos. Escolhermos, como a Janaíne falou aqui hoje no culto, todo dia é uma oportunidade de escolha. Todo dia é uma oportunidade de eu escolher servir a Deus, porque há 2 gigantes em nós. Nós falamos isso há um tempo atrás, eu não me recordo quando, mas aquele que nós alimentamos mais é aquele que vai prevalecer na nossa vida. A palavra de Deus nos diz que a carne milita contra o espírito, e é uma briga constante. Quando eu começo a alimentar muito a minha carne com prazeres daí do mundo, com coisas que não agregam a minha vida, com coisas que não arremetem a minha salvação, eu começo, né, de uma forma, por assim dizer, matar o meu espírito. Mas quando eu começo a alimentar o meu espírito através do jejum, através da oração e uma busca com Deus, né, ele se sobressai sobre a minha carne, e a carne já não tem domínio. Eu tenho do Espírito Santo. Começa a dominar a minha vida através do meu espírito, começa a abrir os meus olhos sobre aquilo que convém e sobre aquilo que não convém fazer. E é um processo constante, essa questão de nós nos convertermos, né, a Deus, todos os dias das nossas vidas. Quando nós lemos essa palavra aqui, essa palavra foi direcionada a Salomão, e é um princípio que é, né, arremetido a nós também, porque nós somos o povo de Deus. Então tenha um entendimento, existem coisas. Quando nós temos uma clareza da palavra da Bíblia, existem coisas que eram especificamente para aquele povo, para aquele tempo. E existem coisas, princípios da palavra, que são também arremetidos a nós, porque nós somos o povo de Deus. Em determinada situação, quando Deus dá um direcionamento para o povo dele, é coisas que nós também devemos seguirmos. E naquele tempo, quando Deus falou isso para Salomão, dá-nos perceber, dá-nos entender que as condições são as mesmas, né? Hoje as condições são tão claras quanto no tempo de Salomão. Que condições são essas? Há condições para nós nos achegarmos a Deus e ouvir a voz de Deus, e entender que Ele está conosco. Então essas condições é dita sobre toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, inclusive por Cristo, inclusive por Paulo, inclusive por muitos dos apóstolos, os pregadores que fizeram uso desse princípio, dizendo: ora, orem ao Senhor, busque a Deus, se humilhe diante de Deus. Algo que me chama a atenção quando você entende e lê todo o contexto em que Deus falou esta palavra a Salomão, era a preocupação de Salomão com o templo. O templo, Davi tinha o sonho de edificar um templo, construir uma casa para o Senhor, mas Deus não permitiu que Davi construísse, e disse a Davi: olha, Davi, Salomão, o seu filho, vai construir. Davi não construiu, mas ele pavimentou o caminho, para que Salomão pudesse ter a facilidade de edificar esse templo. Salomão pega a planta, pega todas as instruções do pai e começa então a construir o templo conforme a planta que Davi tinha dado a ele. E ele inaugura aquele templo, aquela morada para o Senhor. Mas quando nós olhamos para o capítulo 6, o capítulo 7 desse livro, nós entendemos e vemos claramente a preocupação de Salomão nesse contexto todo, que era validar o templo não somente para sacrifícios,
Porque naquele tempo, o tabernáculo, as tendas, né, os holocaustos eram apenas usados para sacrifícios em prol do pecado, ou como uma oferta de gratidão, ou como algo que se está oferecendo ao Senhor. Salomão tinha essa concepção, mas para ele não era suficiente. Ele queria também validar aquele lugar como um lugar de oração. Aleluias! E aí nós vemos no capítulo 7, versículo 40, dizendo: agora, pois, Deus, estejam atentos, teus ouvidos abertos para a oração deste lugar. Essa era a preocupação de Salomão também, que aquele lugar pudesse ser usado para a oração. Nós sabemos que Salomão era um homem muito sábio, adquiriu essa sabedoria de Deus, porque sabedoria é um dom, conhecimento nós adquirimos. Se nós quisermos conhecermos alguma coisa, conhecermos sobre um assunto, nós vamos estudarmos, vamos procurarmos saber, e nós temos este conhecimento, mas sabedoria é só o Espírito da verdade que pode trazer a nós. Salomão tinha esse Espírito na vida dele, e ele, sendo um homem sábio, ele sabia também a importância da oração. Ele sabia que a oração era uma chave importante para se aproximar de Deus, para conquistar algo que muito está querendo, ou até mesmo para pedir que Deus livrasse-os dos inimigos. Salomão tinha esse entendimento, tanto que Jesus, em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22, ele fala sobre a oração, dizendo: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluias. Era para você dar um glória aí, irmãos, bem forte, porque tudo que você pedir em oração, crendo, você tem crido naquilo sobre o que você tem orado? Porque às vezes nós oramos de uma forma tão mecânica, tão repetitiva, tão exaustiva às vezes, que nós nem nos damos conta do que nós temos falado para Deus. E às vezes nós pedimos coisas, né, que nem porque, não sabemos nem por que pedimos. E muitas vezes se torna tão automático essa forma de nós orarmos, que muitas das nossas orações nós fazemos sem crer naquilo que nós pedimos, ou sem crer na provisão de Deus. Jesus é muito claro, dizendo: olha, se você pedir crendo, você vai receber. Nesta noite, eu quero trazer para vocês esse entendimento e trazer o conhecimento de vocês, que para todo cristão existem esta chave importante, que é a oração, mas também existe uma segunda chave, muito importante, que Jesus nos ensina, né? Pode-se dizer ali no capítulo 6 de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que são praticamente os pilares dos nossos evangelhos, o pilar da nossa fé, está tudo, né, descrito ali nesses capítulos. E quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, que Jesus nos dá acerca da oração e acerca de muitas outras coisas que estão nesse capítulo, existe um versículo também muito conhecido, Mateus 6, 6. Quem sabe o que está escrito lá? Essa aí já não estufou o peito. Está ali? Ô Nicole, me ajuda a pregar aí. Mateus 6 e 6, diz ali, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluias! Glória a Deus! Legal, né? Muito bonito esse versículo. Lindo, maravilhoso. Só que há um agravante nesta palavra. Jesus, ele não fala assim: olha, mas tu, se orares, Jesus não fala isso. Jesus fala: mas tu, quando? Há uma diferença entre o se e o quando. Por quê? Porque Jesus, ele espera que nós oremos habitualmente. Jesus, ele espera isso, por isso que ele diz isso. Ele espera que nós oremos regularmente. Mas tu, quando orares, porque você precisa orar, não é mais tu, mas se você orar, não é se você, mas tu, quando você orar. E aí muitas vezes a gente pensa: eu preciso orar 2, 3, 4 horas. Não, irmãos, não é isso.
Orar 2, 3, 4 horas é bom, porque você experimenta a presença de Deus. Só quem vive, quem viveu, e quem já teve uma experiência de passar 1, 2 horas, 3 horas orando, entende do que eu estou falando. Quando nós oramos esse tempo, nós desfrutamos da presença de Deus. Mas o que Jesus estava dizendo é de uma vida de oração, uma constância na oração a todo tempo. Quando nós levantamos, oramos, quando nós formos tomarmos as nossas refeições, devemos orarmos sim, manter essa constância, até que vire hábito. Era disso que Jesus estava falando, quando nós orarmos. Nós devemos orarmos, irmãos, nós precisamos orarmos. Aleluias, glória a Deus. Uma coisa interessante que Jesus fala nesse versículo, deixa eu falar aqui antes que me perca. A questão de orar em secreto. Jesus, ele não condena orar publicamente. Jesus, ele não condena. Precisamos entender o contexto do porquê ele falou isso, o que estava acontecendo naquele momento em que Jesus falou isso. Jesus, ele orava publicamente, e Jesus também, ele orava de forma muito particular. Jesus orava em secreto e orava particularmente. Vocês conhecem aquela passagem que ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos? Quando ele alimentou os 5.000 homens, e ele pegou aquele pão e publicamente levantou o pão para o céu e agradeceu a Deus e fez uma oração pública perante todos. Mas também depois que ele alimentou aquela multidão, ele despachou o povo, despachou os discípulos, dispensou todo mundo e foi aonde? Foi no monte, sozinho, orar em secreto. Em vários momentos da vida de Jesus, nós temos essa observação, que ele orava publicamente, mas também orava em secreto. O que Jesus estava comentando sobre esse versículo? O que Jesus estava trazendo no ensinamento às pessoas? É o porquê de nós estarmos orando alto. Qual é o propósito? Qual é o ato que está por trás de nós orarmos alto? Ali Jesus estava falando sobre os fariseus que oravam publicamente em praças, em algumas situações em que eram vistas pelas pessoas, e as pessoas começavam a admirar. Só que o motivo dele, o que estava no coração dos fariseus era um outro. Era a fim de mostrar às pessoas que eles tinham uma vida santa. E isso Jesus condena, isso Jesus estava condenando ali. É o propósito. Então o que eu quero falar para você nessa noite é sobre oração, que quando você orar, irmãos, seja no secreto ou seja publicamente, ore, faça a sua oração a Deus, de todo o coração. Não ore para que o seu irmão escute de uma forma formal sobre o que você está orando. Ore aquilo que está no teu coração, rasga o seu coração e fala com Deus, sem ter a postura de pensar o que o seu irmão que está do lado vai pensar. Irmãos, deixa ele para lá, faça a sua oração. Não importa se ele vai escutar ou não. Eu tive uma experiência no monte a semana passada, estava eu orando com o Rivael, e nós estávamos orando ali, num momento íntimo com Deus ali, e eu fiz uma oração mais particular a Deus. Porque quando nós oramos, no meio dos irmãos, nós fazemos uma oração, agregando todo o povo, intercedendo por todo mundo, expulsando os demônios, orando para os enfermos, orando pelas famílias, orando para, Mas existem algumas orações que é muito particular, que nós oramos acerca de nós mesmos, sobre as nossas necessidades, sobre as questões que nós precisamos resolvermos com Deus. E o Rivael, ele é um amigo, um irmão muito próximo, que Deus colocou na minha vida, aonde praticamente ele tem estado comigo, tem conhecido o meu ministério, tem acompanhado, tem sabido sobre as causas que eu tenho orado. Então eu não tive pudor nenhum de poder orar francamente com Deus e falar sobre as minhas necessidades. E nós começamos a orarmos, e ele foi lá para o cantinho dele, fazer a oração dele, e eu vim para o outro canto. De repente eu percebi, tive um sentimento assim de que alguém estava escutando a minha oração. Só que não tinha um sentimento ruim e nem bom, não tinha como discernir se era algo perturbando para nos atrapalhar, se era não tive o discernimento do que era aquilo, mas a sensação era que tinha uma pessoa que estava ali atrás da árvore, escutando, pronto para ouvir o que eu estava falando, de uma maneira de tentar me coagir acerca do que eu estava orando, só que não me impediu de orar, porque a oração já estava aqui no coração, e Deus conhecia, e eu comecei a orar. Eu estou falando isso não é para você ficar com medo não de ir para o monte, irmão. O monte é uma maravilha. Depois dessa acho que ninguém vai.
Mas é muito bom. Irmão, não tem lugar onde o seu espírito está mais sensível do que no monte. A oração que nós fazemos na igreja tem o mesmo valor da oração que você faz no monte. A oração que você ora aqui tem o mesmo valor que você faz no seu quarto. Conforme esta palavra, esse versículo, na sua sala, no momento em que você está lavando louça, no momento que você está limpando a casa, tem o mesmo valor. Mas é o que eu sempre falo, quando você está no monte, você consegue se desligar de todas as distrações. E você consegue ali se conectar de uma maneira mais fácil com Deus. Ou por você mesmo, ou pelas circunstâncias do monte. Né, irmãos? Mas quem vive isso, irmãos, não tem palavra que deva explicar. Mas a oração que eu estava fazendo era uma oração sincera. Diante de Deus. Era aquilo que estava aqui, sem me importar com quem estava ali, ou se havia opressão, ou se havia algum demônio. Não, eu estava orando a Deus. Não era uma oração para me exibir. Não, era uma oração que eu queria fazer a Deus. Tudo depende daqui, do seu sentimento sincero com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltarmos aqui para o versículo. Quando nós falamos de oração, existiam grandes nomes da Bíblia, que orou e aconteceu coisas sobrenaturais, como Ana. Vocês falaram de Ana, aqui, né? No encontro de mulheres. Falaram já ou não? Eu estou dando spoiler, já não, né? Falaram de Ana. Ana era estéril, não podia ter filho, o que ela fez? Olha o poder da oração. Ela orou a ponto de Deus conceder um milagre na vida dela. Um milagre que a ciência até hoje não pode conseguir. Nós olhamos e vemos Josué. Josué, ele orou a ponto de Deus parar o sol. Hoje nós entendemos através da ciência que ele não parou o sol, ele parou a terra. Porque ele estava ganhando uma guerra. E a promessa era que naquele dia ele venceria a guerra, e o dia estava acabando, então o que ele fez? Ele orou a Deus, a terra parou. E o dia se estendeu e começou a batalha, até que ele conseguiu ganhar e vencer. Se nós olharmos para a vida de Davi, um homem que orou antes de enfrentar Golias, ele colocou a confiança dele em Deus. Não olhou para a circunstância. Ei, tem enfrentado algum Golias aí, irmãos? Tem coisas difíceis, tem algum gigante na sua vida? Ore, e em frente. Nós temos mania de orarmos em prol de uma causa, e deixar passar o sol com a peneira, e deixa o B.O. com Deus. Tem coisas que é para nós resolvermos. Nós precisamos pedirmos a orientação de Deus. Nós precisamos pedirmos a orientação do Espírito Santo, para tomarmos decisões. Mas tem coisas que é nós que precisamos fazer. Deus dá a luz, Deus dá aquela... isso, então preciso me posicionar e fazer. Elias orou, lá no Monte Carmelo, desceu fogo do céu. Aleluias. A oração, irmão, a oração tem poder. Mas algo que Deus pede a nós, Deus pede a você quando você for orar, irmãos, que você seja específico na sua oração. Ore com clareza, ore com inteligência. Não faça a oração, como eu falei, a oração apenas orar por orar, apenas como um ritual, né? Como palavras vãs, repetições de palavra, porque às vezes nós começamos a orar e adquirimos uma forma de orar, e toda oração nós fazemos a mesma oração. Não, irmãos, ora com inteligência. Se você está pedindo algo para Deus, seja claro naquilo que você está pedindo. Aí sim você precisa entrar no seu quarto e colocar ali, ponto com ponto, vírgula, acento, e falar claro com Deus. Eu vou citar um exemplo aqui. Quantos gostariam de ter uma vida próspera aqui? Eu gostaria. Amém? E às vezes nós oramos para Deus, pedindo ao Senhor, me prospera. Dá prosperidade, Senhor, abençoa a minha vida, dá condições, Senhor, para comprar isso. Senhor, dá condições, dá prosperidade. E se eu perguntar, e se Deus perguntasse para você, por que você quer prosperidade? Vamos ser mais claros, por que você quer dinheiro? Se Deus perguntasse isso para você, você saberia responder?
pagar as contas só? Oração inteligente. Senhor, eu preciso para isso. Eu preciso para esse caso específico. Deus conhece o coração. Deus sabe se você vai mentir ou não. E às vezes nós pedimos e nem precisamos. Às vezes você tem uma vida abençoada, uma vida próspera, não falta o pão, suas contas de água e luz estão em dia, o gás está lá, né? E você pedindo. Nem precisa e está pedindo. Nem esclarece para Deus o porquê que você quer e está pedindo. Então seja específico quando você orar. A oração é uma chave poderosa que pode virar, abrir a porta e virar o rumo, mudar o rumo da sua vida. Senhor, eu preciso de que o Senhor resolva, né, dar uma luz nessa causa aqui, Senhor. Esse processo de número tal, né, que arremete a essa circunstância, a essa ocasião. Senhor, eu preciso disso, Senhor. Eu quero testemunhar sobre isso, sobre esta causa. Então seja específico na sua oração. Senhor, eu estou precisando de uma cura. Senhor, tem uma dorzinha aqui que está difícil, Senhor, eu não sei o que é. Eu acho que é coluna, eu acho que é não sei, mas Tu sabes, Senhor. Aí nós oramos, Senhor, me cura, Senhor, me cura, me cura. Aí Deus que tudo vê que você tem um monte de enfermidade e fica só esperando você definir o que. Deus pode te curar, derramar o bálsamo, te renovar, te transformar, mas seja específico se você quer ou não. Nós precisamos aprendermos a orar, precisamos termos esse entendimento. Mas eu quero levar vocês agora a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. E é aí que o negócio aperta, porque nesse mesmo capítulo, irmãos, capítulo 6, no versículo 16, também há um versículo lindo. Quer ver que ela colocou ali já? Ah, agora peguei ela primeiro. Glória a Deus. O que diz lá? Mateus 6,16, será que é isso mesmo? 17, 17. Tu, porém, quando, nem precisa falar mais nada, né? Jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Não precisa nem colocar o 18, você marca na sua Bíblia. Agora a pergunta que eu faço para você, Jesus está falando, se vocês jejuarem. Por que Jesus diz quando? Porque Ele espera que nós jejuemos regularmente. E Ele nos ensina. Quando nós jejuarmos, como que nós devemos fazermos? Talvez você esteja se perguntando, nosso Eliseu fugiu do contexto porque ele leu um versículo lá atrás e agora está falando de coisas que não tem nada a ver. Mas já já você vai entender aonde eu quero chegar, para que você saia deste lugar abençoado. Jesus diz, quando vocês fizerem, Ele não diz se vocês fizerem. E esses versículos, esses dois versículos, eu vou colocar em paralelo. Porque quando vocês orarem e quando vocês jejuarem, Jesus aqui, Ele coloca o jejum e a oração no mesmo nível. E o ruim para vocês hoje, que quando vocês têm conhecimento da importância de jejum e não faz, como escreveu John Wesley, eu não lembro direito a frase que ele falou, mas ele falou bem assim, o crente que sabe que o jejum é importante na vida dele, que teve o conhecimento da importância do jejum, ele não jejua, ele se desvia facilmente, igual um crente que tem o conhecimento que a oração é importante e não ora. Quando você tem o conhecimento e sabe que é importante, você já não é mais ignorante da palavra. Você sabe que como cristão você precisa fazer isso. Você precisa jejuar. Há uma necessidade em nós como cristão de jejuar. E aí você talvez fique se perguntando, ou já fez essa pergunta, mas qual é o propósito de eu jejuar? Qual é o propósito do jejum? Será que é para me negar o prazer? Qual é o propósito? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Aleluias. Glória a Deus. Existem vários que eu marquei aqui, mas vamos falar só de um. Quesito humilhar. Quesito humilhação. O jejum, ele é uma das formas de se humilhar a Deus. Através do jejum é a forma que você se humilha.
Talvez você tenha escutado já a frase dizendo: eu preciso me humilhar perante Deus, mas como que eu vou me humilhar? Qual é a minha concepção de humilhação diante de Deus? Eu vou trazer para você na palavra que uma dos quesitos da humilhação é o jejum. O jejum, ele está atribuído a uma forma de humilhar, por exemplo, a minha alma diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam também pagam o preço, serão humilhados. Davi escreveu no Salmos 35, no versículo 13, um versículo que nos dá a entender claramente o que é jejum e humilhação. Mas, Salmos 35, 13, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram sacos, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Sabe qual é o contexto desse salmo? Davi estava injuriado com os inimigos dele, com os homens maus e perversos, que afrontavam ele a todo instante. E aí nos versículos anteriores, você vai ler que Davi ele fazia o quê? Ele jejuava pelos homens perversos. Ele jejuava por aqueles que afrontavam ele. Orava e humilhava-se em jejum. Ele atribuía o jejum à humilhação da alma. E às vezes nós temos que termos essa concepção, porque a nossa alma é muito arrogante. Porque você sabe, você já é inteligente, já estudou sobre isso, que a alma é o centro das nossas emoções. Tudo que nós sentimos vem da alma, atribuímos ao coração. Mas se eu amo alguém, é a função da alma. Se eu gosto de alguém, todo sentimento vem da alma. Se eu gosto, as minhas paixões vêm da alma. A gente atribui ao coração, mas o coração que é a alma. Nós temos que termos cuidado ao que nós amamos mais: os prazeres e as coisas desse mundo ou a Deus? Davi, ele era um homem centrado e equilibrado. Sabia que a alma dele, em vários dos seus salmos, das suas poesias, ele declarava o amor dele a Deus. O salmista escreveu no Salmos 42, dizendo assim: a minha alma anseia por ti. Aleluia. E às vezes nós precisamos humilharmos um pouco a nossa alma, porque nos tornamos pessoas arrogantes, achamos que somos alguma coisa, achamos que temos um status, uma posição, porque todo aquele sentimento de prazer, de achar que é alguma coisa, vem da alma, e isso é um perigo. Nós temos que buscarmos esse equilíbrio e precisamos jejuarmos para que isso torne algo controlável na nossa vida, para que o Espírito venha dominar a nossa carne. Irmão, se você que jejuou, você sabe que não há algo mais humilhante do que o jejum. Não humilhante em relação às pessoas, mas humilhante para nós mesmos, porque é difícil, a gente fica com raiva. Eu ouvi um testemunho de um jovem que ele ouviu sobre o jejum num culto, e ele saiu com o propósito do culto dizendo: amanhã eu vou jejuar. E aí ele sai, acorda o outro dia, vai para o trabalho e tal, e vai em jejum. E aí ele passa na padaria, sente o cheiro do café, anda mais 2 quadras, olha uma outra padaria, aquelas prateleiras com sonhos, com bolinhos, com bolo e um monte de coisa. Aquilo chamava, e o estômago dele. E ele ficou tão irado com aquela situação, com aquela guerra entre ele mesmo, aquela briga com o estômago, que ele citou uma frase bem assim, dizendo: olha, amanhã eu vou humilhar de novo a minha alma, jejuando, só de raiva. E ele conta que foi com esse pensamento que ele adquiriu o hábito de jejuar, porque ele não admitia que o estômago controlasse a vida dele. Ele falou: pera, o estômago faz parte de mim, então eu vou controlar. Eu preciso ter o controle, a ponto de humilhar a minha alma para se dobrar ao Senhor. O jejum é uma chave importante, irmãos.
nós deveríamos jejuarmos cada vez que nós tivéssemos alguma decisão importante para tomarmos na nossa vida. Nós não fazemos isso, nós nem oramos. Mas eu quero trazer a consciência de vocês que quando vocês tiverem uma decisão que vocês considerem importante, jejuem. Jejue. Sabe por quê? Porque quando você jejua, você consegue ouvir o Espírito Santo. Porque você está matando a sua carne e está fortalecendo o seu espírito. E se o Espírito Santo fala ao seu espírito para que você entenda. Então, quando você jejua, você consegue estar mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Um dos pontos mais crucial da igreja, um dos momentos mais importantes da igreja, registrado ali em Atos, no capítulo 13, diz bem assim, 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, servindo eles, orando e jejuando, disse o Espírito Santo manifestou, e deu uma orientação às pessoas que ele estava dizendo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quem foi Paulo? O que seria de nós hoje, se Paulo não fosse chamado e escolhido? O povo orou, o povo jejuou, para tomar uma decisão importante, a quem eles iriam enviar, na região de Antioquia, na região de Corinto. Uma outra ocasião importante também, foi que quando a igreja, ali em Atos 14, foi escolher presbíteros, o que eles fizeram? Jejuaram a Deus para escolher as pessoas certas, porque eram escolhas importantes. A igreja estava começando a se formar, a desenvolver, teria que ter pessoas engajadas primeiramente na obra com Deus, numa vida com Deus de santidade, e depois pessoas que fossem suportar toda a carga, todo o fardo que isso iria remeter também. Atos 14, no versículo 23, diz isso, sobre o jejum, sobre essa escolha. Nós travamos uma batalha, irmãos, quando nós jejuamos, e o jejum é uma chave importante. A mensagem de hoje é um ensinamento para a tua vida, a oração é importante, mas agora que você tem um conhecimento sobre o jejum, saiba que você precisa jejuar, porque o diabo não quer que você tenha conhecimento dessa chave. Jesus no deserto, ele jejuou 40 dias, antes de escolher os 12. Ele não foi escolher os 12 aleatoriamente, não, ele se colocou em oração, em jejum, para que ele fosse direcionado pelo Espírito Santo, sobre as pessoas que eles iriam escolher. O jejum, ele é importante, o diabo não quer que você saiba disso. Porque o Espírito vai te direcionar quando você se colocar diante de Deus. Existem inúmeras passagens na Bíblia que falam sobre a importância do jejum. E algumas delas estão ali também no Antigo Testamento, no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Um fato interessante é que quando Esdras estava voltando da Babilônia, que estava sob o reinado da Pérsia, para Jerusalém, o rei da Pérsia já tinha dado a Esdras o direito de retornar para a sua terra e tinha dado também a eles muitos dinheiro para que ele voltasse com um poder aquisitivo, para que ele pudesse fazer o templo funcionar de novo, com uma forma organizada. Então eles estavam voltando com muito dinheiro. E a palavra nos diz que Esdras, ele ficou com vergonha de chegar diante do rei ali e pedir soldados para que o escoltasse na volta. E o que ele fez? Convocou um jejum, para que Deus os guardasse, para que Deus os protegesse, para que Deus trouxesse a eles segurança. Está se sentindo inseguro na sua vida, sobre as suas decisões? Está se sentindo inseguro sobre o que vai ser da sua vida daqui para frente? Jejue. Peça a segurança do Senhor para que Ele te direcione a tomar as melhores decisões, para que o seu espírito fique fortalecido a ponto de você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Este é o jejum. Você precisa orar, mas você precisa jejuar, porque quando jejuares, Jesus espera que nós jejuemos.
Jesus espera que você jejue. O jejum ele é tão importante. Você conhece a história de Jonas, quando Jonas foi pregar em Nínive. E quando ele liberou aquela palavra de ira, que Deus tinha pedido para que ele pregasse aquele povo que ali morava. Jonas no capítulo 3, no versículo 7, ali fala a reação do rei, quando o rei soube que a ira do Senhor estava ali apontado para aquele lugar, dizendo bem assim, está aí, não colocou no versículo aí, pedindo para que o povo se humilhasse, pedindo para que o povo começasse a jejuar. Ele submeteu a um jejum, irmãos, o rei de Nínive, a ponto de pedir até que os animais não comessem nada, de tanto temor. O jejum foi tão sério, moveu tanto o mundo espiritual, que Deus poupou aquela cidade por mais 100 anos, e não fez nada com aquele povo. Tudo por causa do quê? Do jejum. Olha que chave importante, irmão. Glória a Deus. Nós temos que entendermos que se nós nos humilharmos, se nós ficarmos por baixo, a única forma de nós estarmos por cima, nós ficamos por baixo. Tiago escreveu isso, no capítulo 4, versículo 10, dizendo bem assim, humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Jejuem diante do Senhor, porque Jesus espera que você jejue. Se eu perguntar para vocês, quem foi um dos reis mais perversos da Bíblia? Marido da Jezabel? Acabe. Irmãos, Acabe foi um rei terrível, um rei que se desviou dos caminhos do Senhor, um rei que adorou outros deuses, um rei que profanou o templo, um rei que deu ouvido a Jezabel, um rei que numa determinada ocasião ele olhou para uma vinha de Nabote, vocês conhecem a história, perto de um castelo dele, ele olhou aquele terreno, era um terreno bonito, e ele queria aquele terreno, e ele chegou diante de Nabote e disse bem assim, olha, vende esse terreno para mim. Nabote falou, não, esse terreno é um terreno de herança. O que ele fez? Eu dou um outro terreno para você que vale muito mais do que isso aí, com uma proteção melhor, num lugar melhor, mas eu gostaria que você trocasse comigo esse terreno. Nabote falou, não, de maneira nenhuma. E aí o rei mimado voltou para o palácio, com um bicão lá no pé. E aí Jezabel olhou para ele e falou, por que você está assim? Ah, porque eu queria a vinha de Nabote e ele não quer vender para mim, não quer trocar, não quer dar para mim, não quer fazer nada. Jezabel, você é rei, pô. Você é o rei. Espera aí, eu vou conseguir essas terras para você. Articulou tudo um plano. Eu vou pular aqui para resumir, depois você lê lá. A ponto de organizar o assassinato de Nabote. E conseguiu que os povos daquela cidade onde Nabote morava, assassinou Nabote. Induziu o povo a pecar. E aí ele foi lá e Jezabel chegou para Nabote e falou bem assim, pronto, agora Jezabel chegou para Acabe e falou, agora Nabote está morto, pode ir lá e tomar posse da terra. E lá vai Acabe, todo alegrinho. Tá. Nesse mesmo tempo que ele estava indo lá, Deus chama Elias e fala, olha, tem um recado para você levar para Acabe. Vai lá e diga isso que ele vai morrer. Vai lá e fale para Acabe que o sangue dele será derramado naquele terreno. E dá um recado para a mulher dele também, que a mulher dele vai ser morta, comida por cachorros. E aí Elias se ajeita e vai lá e encontra Nabote, naquele terreno onde ele queria. E aponta o dedo para Nabote e fala, olha, Deus vai te matar, nesse lugar. Esse seu sangue vai ser derramado aqui, a sua mulher vai morrer, os seus filhos vão morrer. Sabe o que ele fez? Acabe fez? Rasgou as vestes dele no mesmo momento, caiu aos prantos e começou a jejuar. Começou a jejuar. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. 1 Reis 21, 27. Essa foi a resposta de Deus. Ah, não, falando de jejum.
Nos versículos posteriores, Deus manda Elias falar para Acabe que não derramaria a ira dele sobre Acabe. Depois do quê? O rei mais perverso. Irmão, você está vendo a importância e o poder que tem o jejum? Deus não matou o cara, porque o cara se humilhou. O cara jejuou e orou. Cometeu um dos crimes terríveis. Ele induziu o povo daquela cidade a matar Nabote. Não foi simplesmente assassinato, não foi ele, não foi os soldados que foram lá e mataram, não. Ele induziu a nação, o povo, a armar todo um complô para assassinar o cara. E aí quando caiu na real, ele entendeu o que ele tinha feito. E aí ele começou a jejuar. Irmãos, o que Deus espera de nós é nos humilharmos. E uma das formas de nos humilharmos é jejuar. Deus, Ele poderia nos humilhar. Não no contexto que Ele diz aquela palavra, que aqueles que se exaltam serão humilhados. Não, às vezes nós queremos Deus, né? Queremos ter a presença de Deus, mas nós não sabemos como nos humilhar, e a gente espera que Deus nos humilhe para que a gente entre pelo caminho. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele espera que nós nos humilhemos. Aliás, Deus até poderia te humilhar. Ou não? Mas só você pode se fazer humilde. Isso é forte. Deus poderia te humilhar, mas só você pode se fazer humilde. As pessoas podem te humilhar. Mesmo existem pessoas que, mesmo sendo humilhadas, elas agem de forma arrogante e soberba. Por quê? Porque é somente ela mesma que pode se fazer humilde. É só você mesmo que pode se fazer humilde diante de Deus. Ele espera isso de nós, que nós nos tornemos humildes, tornemos uma pessoa humilde. Pedro, ele escreve que, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Vou estar encerrando o culto, mas eu quero que você reflita sobre uma coisa. Lúcifer foi criado por Deus e buscou a igualdade. Lúcifer, um ser que foi criado por Deus e buscou a igualdade, e caiu. Tentou a exaltação. E aí eu falo de você, para você de Cristo, que tinha a igualdade com Deus e buscou a humilhação. Para quê? Para te salvar. Aleluias, para te proporcionar esse momento hoje, de você ouvir essa palavra, para que você ouça que o jejum na sua vida é importante, tão importante quanto a oração. Adquire essa prática de jejuar. São duas chaves importantes que podem mudar o rumo da sua história, como mudou de diversos personagens aqui da Bíblia. Não vou nem falar de Esther, para não dar spoilers para vocês. Mas a mulherzinha convocou um jejum na nação. Aliás, deve ter um vidinho meu no Facebook sobre Esther, não tem? Tem. Lá no monte, lembrei agora. Então, se vocês quiserem saber o que vai ser tratado aí no próximo sábado das mulheres aí, leia o livro de Esther. Mas eu quero dar um recado para vocês. Não tem como ler um capítulo, vai ter que ler o livro inteiro. São 4 a 5 capítulos. Quantos? Tem 13 dias, irmãs, dá para ler. Vocês vão chegar aqui sabendo tudo de jejum, porque é forte. É forte. O que o jejum fez naquela circunstância, naquela ocasião, mudou o rumo da nação. Aleluia. Se coloca de pé, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai jejuar amanhã, diga amém. Oh. Está registrado na eternidade, hein? Glória a Deus. Irmãos, nós estaremos orando amanhã. Semana de oração, semana de jejum para alguns. Amém?